Olá, fundações onde eu tenho um enfraquecimento abaixo da cota de assentamento, ou seja, um tipo aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho essa obra aqui, onde no primeiro metro eu tenho 35 golpes. 35 golpes é uma resistência bem considerável, tá? Mas abaixo eu tenho 7 golpes em 33 centímetros, ou seja, uma perda de menos que 7 golpes, ok? E aqui, mais ou menos uns 4, 5 metros, eu tenho 5 metros no caso aqui, ó. 4 golpes com 33 centímetros, aqui eu chego a 4 golpes com 35 centímetros, o que contém aqui, mas ainda assim eu tenho uma região fraca abaixo, ou seja, tem uma região forte, muitas vezes aqui é uma região de, passam muitos caminhões por muito tempo, ou tem um motivo para ter uma boa compactação aqui em cima, mas logo abaixo eu tenho um solo bem frágil, ok? Esse inclusive é o exemplo de Santos, onde a gente tem tanto prédio torto, ok? Mas a questão é, só claro, Santos é bem pior, mas o mesmo princípio. A questão é, eu posso apoiar essa fundação a 1 metro de profundidade, imaginar que tem 35 golpes e seguir a vida como se fosse tudo mais, ou eu tenho que verificar isso aqui, tá? Sim, eu tenho que verificar, tá? E outra questão é, se, digamos, esse aqui não for possível, será que eu vou ter que descer minha fundação lá para baixo e apoiar, sei lá, aqui nos 7, 8 metros, passar da água e ter que fazer uma fundação profunda, tipo Strauss, tipo Hélice, que é bem mais cara? Dependendo do caso, a gente tem que analisar aqui se tem essa possibilidade ou não e como que vai funcionar. Como é feita essa análise então? Primeira coisa, vamos imaginar essa obra aqui, ó. Eu tenho 2,5 metros e eu tenho 2,5 metros aqui entre esses sapatos, tá? Eu tenho o P1 com 43 toneladas e o P2 com 25 toneladas, tá? P3, P4, vamos imaginar que seja igual. Isso aqui já continua o digamos, continua o padrão aqui, digamos, imagina essa obra aqui tem sapatos que é 2,5 metros. Se for cada 4 metros, o mesmo princípio se aplica, só 4 metros. E a outra questão que a gente tem que analisar é onde fica a divisa. Vamos imaginar que nesse caso a divisa está a 70 centímetros do eixo do P2, sempre pelo eixo. Ok? Se tem uma situação dessas, o que vai acontecer? Bom, a primeira coisa que vai acontecer nessa estrutura aqui com base é que a gente tem que analisar qual que vai ser a tensão a cada região. Não posso pensar, mas a tensão aqui é 35 golpes, a minha tensão admissível para 35 golpes é isso, vou fazer um sapato assim e pronto, acabou. Não funciona assim. Tá? A gente não pode imaginar isso. A gente tem que imaginar mais da estrutura. Como a gente pode fazer isso? Primeira coisa, vamos imaginar nesse caso aqui, ó, as duas sapatas aqui, 43 e 25 toneladas, beleza? Questão aqui, pressão admissível nessa região de 62 toneladas por metro, fiz pelo método de Berberian, ok? A sapata 1 passa com 85 por 85 e a sapata 2, 65 por 65. É uma sapata bem pequena para uma carga aí de um prédio de 3, 4 andares. Mas a questão é um solo de 35 golpes. Eu posso imaginar que eu tenho 35 golpes? Não só isso, eu tenho que analisar o espraiamento. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a 1 metro eu tenho isso, tá? Como que essas cargas estão sendo distribuídas a 2 metros? Porque a 2 metros eu não tenho 35 golpes, não. 2 metros eu tenho 7 golpes em 33 centímetros, ou seja, menos que 7 golpes, tá? Analisei isso aqui, ó. O ângulo de inclinação aqui, ó, deixa eu analisar, tá? Mas esse ângulo aqui, ó, tende-se em torno de 150 graus ou por dentro aqui, ó, 30 graus aqui, tá? Então ele tem basicamente um ângulo aqui, ó, de 30 graus que vai ser o crescimento da região, então quanto de ar de influência a gente tem na sapata, ok? No caso do P1 aqui, ó, a gente vai de uma ar de influência de 85 por 85 para 2 por 2, ok? Desci 1 metro aqui de 30 graus, deu 2 por 2, beleza? Ou seja, eu ganhei aqui uma ar de influência considerável. O que vai acontecer aqui? Bom, no segundo metro eu tenho 6,3 golpes, porque eu tenho, tecnicamente eu tenho 7 golpes, só que em 33 centímetros, não em 30. Então vai dar 6,3 golpes. Fazendo pelo método de Berberian para esse tipo de solo, eu encontrei próximo de 13 toneladas por metro quadrado. Ok? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que o P1 vai ter uma pressão agora, pegando os mesmos 43 toneladas e dividindo por essa área, de 10,75. Está abaixo de 13, tranquilo. Ok? Agora vamos dar uma analisada no P2. O P2 ele está próximo da divisa, né? Como ele está a 70 centímetros da divisa, a área de influência máxima que ele pode ter é de 1,40 m no eixo da divisa, porque ele tem que estar com a carga centrada ainda. Não posso imaginar que a carga, o espraiamento vai ser, não, tem que ser para cá, tem que ser para cá. Ele não pode crescer reto e inclinado para o outro lado, porque senão a gravidade não funciona mais. Então a questão é, a área de influência dele aqui, ó, é 1,40 m por 1,80 m, 9,9 toneladas de força. Ok? Então, por enquanto aqui a 2 metros está tranquilo. Só que eu tenho que analisar também, aqui o 7,33 é o ponto crítico, e o outro ponto crítico nessa fundação aqui, ó, é esse 4 por 33, que é a região mais fraca que a gente tem.
ok? E aqui a gente tem que analisar um outro espraiamento, que é o quê? Que é essa região aqui, ó. Ou seja, 4 metros, tanto faz, tá? Porque uma hora a gente vai chegar numa região onde essa pata não tem mais para crescer. A partir do momento que os bulbos se baterem, acabou a história, não dá mais para crescer esse bulbo, tá? O bulbo continua, digamos, a região de contato continua reta, ok? O que vai acontecer aqui, ó? Que 4 em 33 golpes, ao invés de 30, vai me dar 3,6 golpes. Isso me dá uma pressão admissível média em torno de 6,5 toneladas força por metro quadrado, ok? Agora vamos analisar o bumbum, P1, tá? O P1 alto, o P1 tem mais carga, deve ser ele o crítico. Muita gente pensa, porque passou de 30 toneladas tem que analisar. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com a carga, tem a ver com o espaçamento das cargas, tá? O P1, ele vai ter uma área de influência, imaginando, claro, né, que eu tenho 2,5 metros entre os pilares, eu não posso ter um área de influência maior que 2,5 metros. Então o P1, ele vai ter 2,5 metros digamos, no eixo Y e 3,60 no eixo X, porque ele consegue continuar alargando até chegar no bulbo aqui. O que vai acontecer? Que o P1 tem 4,8 toneladas. Então, como eu tenho 6,5, ele tem uma pressão menor, tá tranquilo. Agora, e o P2? O P2 tem uma carga bem menor, tá? A área de influência dele é aqui, ó, 1,40 por 2,5. Só que, apesar de ele ter uma área de influência menor, digamos, e ter uma carga menor, a influência é muito menor. Então, esse P2 aqui, ó, tá com uma pressão acima do limite, ok? Então, o que está acontecendo é que o P2 é um pilar crítico, ok? Ele tem uma carga menor, pouco importa a carga menor, importa a área de influência. Eu não posso passar a divisa, então tem essa questão aqui. Agora, tecnicamente, tem como contornar isso aqui? Até tem, por quê? Porque aqui é uma diferença pequena. Como base, a questão é que se eu pegar uma linha aqui, ó, inclusive na questão aqui, é que essa região aqui, a 3,40 metros, vai ser a mesma, não importa de uma profundidade, até porque o meu caso crítico aqui, desse SPT aqui, ó, é a 5 metros aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 5 metros. Então, a questão é, essa região aqui, ó, na verdade, eu posso descer mais 1,60 m, tá? Então, eu posso descer mais ainda, digamos, 4, eu posso pegar aqui, ó, digamos, 4 metros, né, da base da sapato, só para ter o valor exato aqui, ó, tá? Mas tá aqui, ó, essa região aqui, tá? Então, tem a 4 metros. O bulbo de tensões aqui, ó, vai continuar sendo isso aqui, tá? E a questão é, eu posso, quem sabe, aplicar um pouco de tensão no vizinho? Tá? Com base regra, não, tá? Eu não posso aplicar pressão no terreno do vizinho, tá louco? É dele, não é meu? Eu não posso aplicar carga no terreno dele. Eu não posso imaginar que minha estrutura só fica de pé aplicando carga no terreno dele, no caso, tá? Eu posso, vai acabar aplicando, né, por questão de física, mas a minha estrutura tem que ser autossustentável apenas pela pressão da minha estrutura, certo? O que pode acontecer aqui é o seguinte, já que o meu pilar aqui tem folga, eu posso imaginar um aumento de tensões aqui de até 10% em relação ao, digamos, ao terreno do solo base. Ou seja, se eu tenho uma tensão, digamos, de 6,5 kN aqui, ó, tá? Pressão admissível, eu posso aplicar, quem sabe, 0,65 no terreno do vizinho. Okay? Então aqui no menos 5 metros, eu posso imaginar que eu tenho uma pequena área de influência aqui, ó, menor, de menos 5 metros aqui, ó, eu posso imaginar, não, tem um pouquinho de área de influência ali, beleza, tá? 0,65 é tranquilo. Então, o que vai acontecer, como eu vou ter uma área de influência muito maior, se eu pudesse considerar toda essa região aqui, ó, tá? Com todas essa região adicional, eu teria o quê? Eu teria basicamente uma área de influência base, certo? Que seria essa área de influência, digamos, essa área de influência aqui de 1,40 m, tá? Mas eu teria uma outra área de influência bem maior, que seria de 5,26, ok? Então eu teria uma outra área de influência aqui, ó, se eu copiar esse valor aqui mesmo, copio ele aqui mesmo, tá? Eu teria uma outra área de influência aqui, sei lá, 2 metros para cá, 2 metros para cá, um pouco menos, mas tem toda essa área de influência aqui, ó, adicional, que se eu aplicar uma tensão de no máximo 10% adicional nessa região aqui, ó, tá tranquilo. E daí toda essa região adicional, quando é uma diferença pequena, é ok. Agora, se eu tivesse, eu posso até calcular isso aqui, ó, que a questão base é, aqui eu teria uma área de influência de, basicamente daqui até aqui, ó, de 5,26 por 5,26. Digamos, quanto de tensão tem aqui? Basicamente eu tenho o quê? Eu tenho 5,27 vezes 5,27, 5,26 27 aqui, tá? Isso aqui vezes 0,1 mais 1,4 vezes 2,5, isso aqui vezes 0,9. Por que 90? Porque eu já estou contando aqui esses 10% de 5,27. Então, é como se eu tivesse uma área de contato real em torno de 5,9 metros quadrados. Lembrando que o meu pilar tem 25 toneladas, então 25 dividido por 5,927, eu chego a 4,2 toneladas por metro quadrado. Então, ainda passa nesse caso, tá? Mas essa sabata aqui, em vez de ter, sei lá, 25 toneladas, se tivesse 40, já não daria mais, porque mesmo com a área de influência maior, eu não conseguiria resistir toda essa influência, tá? Ah, sim, desculpe,
Uma outra questão aqui, na verdade, essa área de influência aqui, na verdade, tá contando a sapata já, então tranquilo, tá? Mas a questão é, ok, nesse caso até passa, mas eu tenho que lembrar que se fosse uma tensão um pouco maior, já não passaria. Se fosse uma pressão maior, já não passaria. Se aqui fosse 3 golpes ao invés de 3.6, já não passaria, ok? Essa é a questão que analisar dos meus bulbos. Agora, a mesma questão vai valer de espraiamento no caso de uma obra maior, tá? Agora vamos pensar o prédio como um todo. Vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho um prédio aqui com 4.000 toneladas, o que é normal de um prédio de 10 andares ter todo esse peso, e eu tenho aqui um outro prédio de 1.800 toneladas do lado, um prédio menor com 1.800 toneladas. A questão aqui é o seguinte, esse prédio aqui, um prédio pode piorar o outro, porque é isso que acontece em Santos. Como que isso acontece? Bom, vamos imaginar que esse prédio menor aqui, ó, tem uma tensão admissível a 2 metros de 28 toneladas, ok? A área total, então todas as sapatas combinadas, tem que ter mais que 64 metros quadrados. E esse prédio aqui, ó, ele tem 40 toneladas por metro quadrado, ele tem 4.000 toneladas, então a área total das sapatas é de 100 metros quadrados. Isso aqui é tranquilo. Agora, vamos imaginar que a 10 metros de profundidade eu tenho só 6 toneladas. Tá? A 6 metros, digamos, os bulbos de pressão de todas as sapatas já se juntaram. Okay? Tá? Uma sapata se juntou com a outra, juntou com a outra, juntou com a outra, já juntou tudo. Okay? Então a questão é, aqui eu tenho 6 toneladas por metro quadrado. O meu pilar, eu tenho um solo bem fraco, vou passar 3 golpes lá nos 10 metros de profundidade. O que vai acontecer é que o prédio 1 vai precisar uma área de influência de 666 metros quadrados. E o prédio 2 vai precisar uma área de influência de 300 metros quadrados. Dentro da questão, eu tenho toda essa área de influência porque eu tenho que imaginar o global do prédio. O que vai acontecer aqui? Ó, vou pegar, primeira coisa então, lembrando, né, as cargas têm que ser centradas. O meu prédio aqui, digamos que seja um prédio de 20 metros. Tá? Então o prédio aqui tem que estar 15 por 20 metros, ok? Tá? E ele está a 6 metros da frente e ele está só a 1,5 metro da divisa. Então, se o meu prédio tem 15 metros e ele está a 1,5 metro da divisa, a largura máxima de influência dele é 18, porque tem que continuar com o centro do meu prédio aqui e o centro bulbo tem que ser igual. Só que se ele está no terreno de 20 por 50, mas bem na frente, a área de influência do meu prédio aqui, ó, vai invadir a rua no caso, tá? Por quê? Porque basicamente, para ele ter, se eu tenho só essa área de influência das cargas, ok? Se eu tenho, preciso de 666,6 aqui metros quadrados e eu tenho só 18 de largura, eu tenho que ter 37 de comprimento para dar os 666. E aqui não dá. Aqui vai dar só, se eu deixar isso aqui centrado, eu vou ter que jogar isso aqui para cá, 2,5 metros para cá, e eu vou ter que jogar 2,5 metros para lá também, e eu não vou ter área de influência adequada. Então, esse terreno aqui já está invadindo a rua. Ou seja, nesse caso aqui da rua não é tão crítico, porque a rua não vai ter cargas tão pesadas, mas eu já estou invadindo o terreno do vizinho para fazer uma obra, ok? Dentro da questão aqui é o seguinte, será que eu posso fazer um outro prédio aqui, nessa região aqui, ó? Tecnicamente não posso, por causa do solo mais fraco lá embaixo, ok? Porque daí se eu tiver outro prédio aqui no fundo, mesmo que esteja separado, o que vai acontecer é que como tem uma área de influência aqui, ó, ele está competindo por aquela resistência lá bem pequena, né? Basicamente a carga está se espalhando, mas eu tenho só 6 toneladas por metro quadrado, o que vai acontecer é que não, esse prédio aqui adicional, quando foi criado esse prédio, se eu construir um prédio adicional aqui, mesmo que seja menor, vai começar a dar recalque nesse prédio aqui, nos dois no caso vai acontecer, porque eles estão competindo pela resistência lá embaixo, ok? Vai ter bulbos transpassando, né? Aqui, região transpassando. Agora vamos imaginar outro caso aqui, ó. Outro prédio aqui, tá? Também, os dois, vamos imaginar que até esse aqui, ó, seja 2 prédios. Esse prédio 2 aqui, ó, sejam 2 prédios. Então, só fazer um hatch aqui para a gente encontrar a área de influência dessa região aqui, ó. Opa, a área de influência aqui, ó. Tá? O que vai acontecer é que a área de influência desse primeiro prédio tá aqui, ó, certo? E a área de influência do segundo prédio vai estar onde? Vai estar aqui em cima. Imaginando que eu vou fazer um bulbo centrado, tá? Dá para invadir o terreno do vizinho? Não, não dá. E esse prédio do fundo aqui, ó, já está invadindo o terreno do vizinho. Tá? Ele está invadindo aqui, ó, com 2 metros. Então aqui é um problema, tá? Dá para reduzir a área de influência aqui? Talvez dá. Vamos imaginar, inclusive, que esses 2 prédios aqui, ó, são centrados, tá? E vamos imaginar que não existe esse prédio aqui. Nesse caso específico, o que vai acontecer é que, para não invadir o terreno do vizinho, vou imaginar que o terreno do vizinho não tem como invadir, porque já tem muita pressão lá, o que vai acontecer é que esse espraiamento na carga, na verdade, ele pode acabar vindo mais para cá, ele pode acabar, sei lá, alargando um pouco mais para cá, tá? Não vai estar aplicando carga adicional no terreno do vizinho? Vai, tá? De qualquer jeito vai, porque de qualquer maneira a estrutura tem que ter área de contato suficiente. Mas a questão é, nesse caso aqui,
Se tiver uma área de influência separada para cada prédio, não vai ter problemas. E claro, né, o que pode acontecer também, se eu vou lá, vamos imaginar que tem um prédio menor aqui, vamos imaginar que tem um prédio, só copiar essa região aqui, ó, tá? Vamos imaginar que ao invés de ter um prédio assim, né, eu tenho um prédio para cá, que ele é invertido aqui, ó. Tem um prédio aqui, ó, ele é invertido assim, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer é que quando esse quarto prédio for construído, mesmo que ele não tenha uma área de influência crítica aqui, como ele vai estar sendo construído sobre uma área de influência desse prédio aqui e não tem como modificar a área de influência para um prédio não aplicar carga no outro, eu vou ter recalque diferencial. É isso que acontece em Santos. Então a questão básica aqui é o seguinte, primeira questão, se você tem uma tensão abaixo enfraquecida, você tem que imaginar a cada metro, tá? Claro, o erro aqui é esses dois prédios aqui, ó. Esses dois prédios menores que estão sendo críticos porque eles estão invadindo, de qualquer maneira, uma das divisas para não ter espraiamento, tá? Esse prédio aqui também é problema, está invadindo a rua também é problema, mas não é tão crítico. Só que se fizerem uma escavação profunda na rua, vai ser um problema para ele. Então, a questão é que não pode nunca invadir o vizinho com o nosso espraiamento de cargas, não pode ser essencial para a estrutura ficar de pé invadindo o vizinho, certo? Essa que é a questão. Sabendo isso, então, o ideal é, se tem um prédio maior, o que geralmente é feito é, ou afasta ele das divisas, ou faz uma fundação profunda passando de qualquer camada mole. Isso que é feito em Santos hoje em dia. Basicamente todos os prédios em Santos, eles descem até chegar numa camada de alta resistência. Mesmo se eles lá 30 metros, eles descem 40 metros, que for necessário, para chegar em camada de alta resistência, para poder ter mais prédios na mesma área, ter um prédio maior na mesma área, certo? E claro, tem a questão, se for feita uma casa no centro do terreno, se a 10 metros tem SPT de 2, não é crítico, porque a 10 metros tem todo o terreno para distribuir a carga. Agora, uma casa na divisa, começa a complicar, beleza? Então, por enquanto seria isso. Analise a cada metro ali até chegar num solo de alta resistência e você vai ter o espraiamento real da carga e não vai ter que se preocupar se é resistente ou não, tá? Mas não tem nada a ver com quantas toneladas é, tem a ver com quantas toneladas por metro quadrado é, tem a ver com espaçamento entre as cargas, beleza? Então, por enquanto seria isso.